Fala pessoal, vamos iniciar mais um Nós 100 podcast. Hoje vai ser diferente, hein? É o nosso primeiro podcast gravado em collab com o escritório de advocacia ADMC. Acertei a sigla? Acertou. Tô melhorando pra caramba, cara. Cada dia que passa eu fico melhor. Um a um, o que vocês acham dessa nova ideia? Que, cara, é novo até pro próprio YouTube, entendeu? Essa questão de collab. E onde você consegue fazer, né, o seu podcast juntamente com outro podcast. O que vocês têm de expectativa para esse novo projeto? Então, assim, tudo que é novo, né, a gente vai aprendendo cada vez mais. E é interessante esse novo formato, até porque dessa forma a gente consegue, de alguma forma, compartilhar mais as ideias, vamos dizer assim, né? Porque hoje as redes sociais, ela nos traz tantas informações e que o que é novo se torna até cada vez mais interessante. Eu tô até meio acanhado aqui, porque tá todo mundo no naipe, né? Tipo, na mesa com doutores, né? Advogados. E aí, poxa, o Linho com um cafezinho e tal, cheio de copo, todo desorganizado, todo desalinhado. Mas pode ficar tranquilo. E vocês? O que vocês entendem de expectativa? O que vocês têm pensado enquanto a isso? Lincoln, é assim... Boa noite, é uma honra estar aqui com você, na presença aqui dos meus ilustres amigos, sócios. Rapaz, o advogado ele não vive sem parceria, né? Então, quando a gente consegue ampliar a nossa rede, atingir outros segmentos, tudo isso colabora para a gente estar levando o acesso à justiça, que é a nossa maior finalidade. Na verdade. E é novo, como meu sócio o dia que tá falando, é uma nova experiência pra gente. E vamos lá, né, por aí e ver o que a gente consegue extrair dessa nova experiência, né? Ah, legal. Tem alguma coisa a dizer? É Fernando, né? Isso. Cara, e você embaralhou minha mente de novo. ADMC e o F agora, né? Robert Spector vai botar o nome na porta também. Tem resposta pra isso. Na verdade, Lincoln, o que acontece? Assim, o que é a ADMC, né? A ADMC ela é formada de colegas, amigos se tornaram sócio. Então, assim, quando nós construímos o escritório ADMC, há 5 anos atrás, na verdade, tanto o Fernando quanto o Bruno, eles já faziam parte da ADMC, mas eles não sabiam disso, né? É verdade. Porque eles foram chamados para poderem fazer parte da ADMC, mas por motivos, né, que a vida às vezes que leva cada um para um lado, mas depois ela acaba trazendo essas pessoas para o nosso lado. E eu sempre disse para eles o seguinte: na hora que eu formei a ADMC, eu queria estar rodeado de pessoas que, além de serem meus sócios, são meus amigos. E amigos esses que eu levo pro coração. Então, assim, com cada um deles eu tenho uma história, tanto com o Fernando quanto com o Bruno, né? É uma história de amizade que se formou há muitos anos. O Fernando, ele trabalhou comigo no táxi. Nós fomos taxistas juntos numa cooperativa. E a história do Fernando comigo é engraçado, porque o Fernando, ele sempre dizia pra mim: pô, cara, eu fico me espelhando em você. E você não sabe como que você pode influenciar numa vida de uma pessoa, mesmo que... Entregou a idade legal agora, ó. Não, mas é uma coisa bem interessante. E assim, o Bruno é aquele cara que você... pode ligar para ele tem sempre uma palavra para te dar, uma palavra que não vai deixar você de nenhuma forma cabisbaixo. Ele sempre aquela palavra de incentivo. Não, obrigado, vai lá que, pô, vai conseguir, isso vai passar. Sempre assim. Então, assim, são pessoas que hoje são meus amigos e sócios. Aí vou voltar naquela pergunta que você fez. Pô, mas a DMC, eu vou botar o F? Não, meu amigo, não é assim, ó. A DMC pode ser o Aldir, o D pode ser o Daniel, o M pode ser de Merenciano, que é o sobrenome do Bruno, isso. E o D Damasceno, que é Fernando Marques Damasceno, entendeu? Então, quer dizer, é a família DMC. Perfeito. E a gente acabou até meio que atropelando, a gente entrou no assunto, entrou na polêmica,
Não, mas aqui flui, né? Seu de apresentar a galera. Vamos fazer o quê? Porque assim, ó, o Aldir, ele quase que já é da casa, né? Acho que tem mais conteúdo do Aldir no podcast da Nós Tem do que da própria Nós Tem. Pô, verdade. Mas enfim, vocês... Como que se conheceram, né? O Aldir, ele já deu uma prévia como que foi, já é o segundo momento dele, né? Mas hoje vocês já estão aqui como escritório. E o mais importante, né? O primeiro podcast também do escritório. Sim, então vai verdade. vir outros episódios de vocês também, mas é importante vocês se apresentarem, falar a área de atuação, como que vocês ingressaram, né, na carreira e o que vocês têm de alvo para esse novo momento, né? Essa nova temporada, esse novo projeto dentro da ADMC. Sim. Bom, vamos lá. Obrigado, tá, pela oportunidade. E assim, projeto ADMC. O Aldir já falou muito do que eu queria falar aqui. Isso é verdade. Que eu falo muito. Não, só que quando a gente fala de podcast, ou seja qual for o formato em que as pessoas podem ter acesso à informação sem que elas precisem necessariamente ir atrás dela, né? Assim, que apareça involuntariamente na frente dela, a gente pode estar transformando a vida das pessoas com isso. Quando eu falo transformando a vida das pessoas, literalmente, é um benefício do INSS que a pessoa não sabia que tinha direito, é uma isenção tributária, no caso aí, né, já estou até antecipando a especialização do meu sócio. Enfim, essa informação de forma involuntária, chegando até a pessoa e fazendo com que ela vá atrás dos seus direitos, olha, eu acho que isso é de uma importância ímpar, né? Tem muito conteúdo ruim na internet, mas o que dá para extrair de bom também pode ser muito bom, sabe? É o que eu penso. Legal, legal. Lincoln, mais uma vez, meu nome é Bruno. Eu costumo dizer que o direito previdenciário me escolheu. Mas antes de continuar, eu preciso abrir um parênteses aqui para falar do Aldir. Porque o Aldir, estudamos juntos, e o Aldir era um cara que eu era muito fã dele já em sala de aula. É um cara que eu escolhi ser amigo dele. Me aproximei. É um cara também que de uma generosidade assim surreal. E enquanto eu estava perdido aí no universo do direito, sem saber por onde navegar, o Aldir abriu as portas da ADMC para mim. Temos lá o Aldir, o Cláudio e o Dr. Daniel Abraão, que são os sócios fundadores, Sim. que me acolheram de uma tal forma que hoje faço parte do time e tô lá para levantar a bandeira do escritório ADMC. É um escritório que a gente tem uma visão moderna até estamos aqui por isso, para tentar alcançar o máximo de pessoas. Eu calculo ali que hoje a nossa movimentação mensal de processo ultrapassa meio processo ali brincando. Assim, de coisas que a gente está movimentando, o dia está acontecendo, as coisas estão acontecendo, e isso é fantástico. E como que eu cheguei no direito previdenciário? Eis a questão. Rapaz, eu cresci ouvindo de um avô meu que teve uma ação em 1988 em face do INSS, que aquela ação mudaria a vida dele. Porque meu avô sofreu um acidente de trabalho e no percurso da vida teve que entrar com ação judicial, porque o benefício dele ficou em um salário mínimo. E por conta disso, de ouvir o meu avô, de começar a procurar entender o que acontecia no processo dele, eu passei a ter contato com o direito previdenciário. Para você ter ideia, o processo do meu avô foi extinto em 2019. Olha quantos anos. Deu tempo de me formar. Meu avô, infelizmente, faleceu em 2004 e não teve acesso à justiça. Então, o comprometimento que eu tive comigo mesmo já na faculdade é de que isso não vai acontecer. Eu não vou deixar um processo tramitar por 30 anos sem dar a resposta ali a quem mais precisa. Porque o Fernando também, que é da área do previdenciário, não vai me deixar mentir.
Hoje, a nossa atuação é em cima de um benefício que tem valor de alimentar. A gente tem esse compromisso e eu me sinto muito bem quando eu saio vitorioso. Eu acredito que hoje ainda eu vou contar um caso que vai servir de exemplo para muitas pessoas, que às vezes, assim, eu ouço muito que, eu não acredito na justiça, o INSS não foi feito para mim, o INSS não funciona, a gente faz funcionar, entendeu? E, assim, complementando aqui um pouco do diferencial, talvez, do nosso escritório, é que, assim, muitas pessoas se formam, se contentam com aquela graduação ali e param de estudar. E sim. Nós não paramos. Nós estudamos muito, muito, muito. Vindo para cá, a gente estava conversando sobre uma especialização que o doutor Aldir está fazendo também, e ele incentivando a gente a fazer. Isso. Então, é uma consequência. Você estuda e você consegue entregar melhores resultados para os seus clientes. Então, destacar aqui esse diferencial, né? A gente está sempre empenhado em... E assim, né, uma coisa que a DMC ela sempre procurou fazer, e a área que tanto o Dr. Bruno e o Dr. Fernando eles atuam, é uma área previdenciária, uma área sensível, né, que você trata diretamente com pessoas. E a gente tenta humanizar, entendeu? Esse tipo de atendimento, né? Então, assim, em contrapartida, em relação à prestação de serviço que eles fazem, é de você sentar ali, conversar e entender. Porque a gente sabe que essas pessoas que precisam de um auxílio, né, do governo, um direito, que muitas das vezes é negado para eles. E as nossas áreas, elas dialogam também. Não é porque o Aldir está no tributário, né? Nós estamos aqui no previdenciário, que em algum momento a gente não se encontra, né, trabalhando, não. Eu não sei se eu vou estar antecipando aqui algum assunto que estava no planejamento de vocês, mas vou ser breve. Existe um nicho da advocacia, né, um serviço prestado, que é a isenção do imposto de renda para pessoas com doenças graves. Isso eu aprendi na última gravação. Eu aprendi isso aí. Eu lembrei na hora que você foi falar. Olha aí. É o tipo de informação que é muito importante que chegue até as pessoas. Por quê? Você pode ver uma pessoa que tem visão monocular, ou que tem Parkinson, ou que está acometida de câncer, enfim. Pessoas essas que estão pagando imposto de renda, desculpa invadir um pouco da sua área aí, tá? Sem problema, meu amigo. Mas que estão pagando indevidamente. E quando nós nos encontramos, né? Em que momento o tributário se encontra com o previdenciário? É a concessão de um benefício para uma pessoa nessas condições, com Parkinson, entre outras, tem diversas doenças ali, né? A gente obtém ali, né, o reconhecimento do direito ao benefício e chega para o doutor Aldir e fala assim: Aldir, agora é a hora da gente conseguir a isenção do imposto de renda dessa pessoa. Nossa, a pessoa chega no teu escritório querendo um serviço, sai com 2. E um baita benefício, porque tá ali, o INSS de fato, né? O valor ele tá muito defasado, né, do benefício. Exatamente. Mas você chega ali para contratar um serviço e você sai ainda, poxa, aqui, ó, vou te entregar uma isenção de imposto de renda também. Pronto. Aquilo ali foi perfeito. Em muitos casos, né, Fernando? Tem pessoas que já adquiriram esse direito e estão perdendo dinheiro, que é o prazo da prescrição quinquenal. Exatamente. Que você consegue recuperar esse valor dos últimos 5 anos. Isso é muito importante. Exatamente. Retroativo, né? Exatamente. E aí nós temos guardou direitinho, né? O que eu te falei, né? Fiz uma especialização só no podcast. Isso que eu falo, cara, podcast é a aula, né? Você aprende muito, né? Todo mundo, né, tem a passar alguma coisa, né? Eu sou daqueles que creem nisso, né? Então isso que o Bruno falou aqui é verdade. Porque assim, uma coisa é você chegar ali e conseguir a isenção do imposto de renda por um período curto que está descontando ali indevidamente. Agora, aquela pessoa que não sabe, que não tem a mínima noção que tem esse direito, e você entregar para ela ali, ó, 5 anos de valor retroativo, a pessoa, meu Deus, eu não sabia que eu tinha esse direito a esse dinheiro todo aqui. Em valores assim, por alto, como que você de repente faria? Dá para de repente fazer esse cálculo rápido aqui, sei lá, daria 5 mil, 6 mil de retroativo? Não, posso olhar aqui agora. Se você pegar uma pessoa, tá?
que tem um desconto de R$2.000, vamos arredondar, porque o advogado gosta de fazer conta redonda, né? Então, assim, dos últimos 5 anos, pá, em 12 meses você vai ter aí 22 mil, correto? 22 mil. Aí você bota 5 anos desses 22 mil. Quanto que a pessoa vai recuperar nesse tempo todo? Entendeu? 5 anos. 5 anos. 5 anos. 5 anos dá 88 mil. Quase 100. Quase 100 mil reais. Entendeu? E assim, é um valor que muitas das vezes a pessoa não esperava receber. Entendeu? E existe E num situação. momento difícil, né? E num momento difícil. No momento que você tem uns juros batendo lá quase 15% ao ano, você tem um valor que você está deixando para trás, que é seu. E você pode receber isso. Eu não sei se a câmera consegue pegar aqui, mas nós temos um caso. Tá aqui, ó. Você consegue ver aqui? Considerável, né? 69.815 Ajuda pelo menos na medicação. Ajuda. É um valor bem... A ideia dessa isenção é exatamente essa. Acho que às vezes nem é tão passado pra frente, justamente por causa disso, né? Que não é interessante que essa informação chegue. Não. Tenha todo mundo acesso. Não né? é, né? Porque a gente sabe, assim, na verdade todo mundo fala, muitas pessoas falam isso, que o Estado é inimigo da sociedade, né? Então o Estado não vai te entregar isso. Ele não vai dizer qual é seu direito. O direito quem tem que buscar é você. Entendeu? Falamos aqui, né, da pessoa que tem visão monocular, né, como também uma possibilidade de conseguir a isenção de imposto de renda. Só que tá aí mais uma condição que pode garantir diversos benefícios. É a pessoa que tem visão monocular. Ela pode se aposentar mais cedo. E quando eu digo se aposentar mais cedo, quando a gente fala isso para os clientes, eu não quero aposentadoria por invalidez, não. Eu não sei se é algum tipo de preconceito, alguma coisa. Sim. Mas ela já vem com esse bloqueio. Na verdade, pode ser que se aposente por... O nome nem é mais esse, né? Agora é aposentadoria por incapacidade permanente. Mas ficou conhecido dessa forma. Então a pessoa ela pode ter ali, de repente, direito à aposentadoria da pessoa com deficiência. Essa é a melhor aposentadoria, é o melhor cálculo que tem. É o melhor cálculo. É o que não foi mexido, né? Exatamente. Porque com a reforma da Previdência em 2019... foram alteradas algumas formas de cálculo dos benefícios. O cálculo da aposentadoria da pessoa com deficiência não foi alterado. Isso significa que ela ainda consegue aproveitar ali 80%, né, das melhores remunerações, o que hoje já não é mais assim, tá? Descartando ali aqueles períodos, né, de remunerações mais baixas, e com isso, obviamente, né, assim, o cálculo tende a ser mais vantajoso. Só que você chega para a pessoa e fala, ela não tem a mínima noção. O cálculo é mais vantajoso. O tempo de contribuição é menor. Porque essa pessoa é submetida a uma perícia que vai verificar se a deficiência dela é de grau leve, moderado ou grave. Sendo de leve, moderado ou grave, ela vai ter direito a uma aposentadoria diferente. Só que você chega para a pessoa não tem a mínima noção disso. E aí é bom, né, quando você clareia os olhos da pessoa e ela... Eu não sabia, mas tá aqui. Literalmente, né? Você clareia os olhos da pessoa. Oh, meu Deus. Outra situação, aproveitando o gancho aqui do Fernando, que acontece muito com relação à pessoa com deficiência, é aquela pessoa que necessita de um acompanhante. Né? Porque o que acontece? Às vezes, alguém vai lá, pede aposentadoria, aquela pessoa se aposenta por invalidez, precisa de um acompanhante, não sabe, e deixa passar 25% a mais na aposentadoria por conta de ter necessidade de ter um acompanhante. Sim. O que seria essa falta da informação, né? o que seria essa necessidade? De repente a pessoa não tem condições de acender um fogão para esquentar uma comida, fazer uma comida, tomar um banho sozinho. Exatamente. Tomar um ônibus faz toda a diferença. Isso acaba sendo uma informação que acaba pegando praticamente toda a população, né? E quando eu te falo... Toda a população. Quando eu te falo que o direito previdenciário me escolheu, eu caio nisso. Porque o meu primeiro caso, assim, de sucesso, eu tava no direito, recém-formado, andando pra lá, pra cá, fazia direito do consumidor, fiz uma coisinha de direito do trabalho, fiz de penal também, um menor que foi apreendido, fui no plantão, consegui liberar, eu, caramba, mas sabe aquela coisa que
poxa, é isso que eu quero Coração fazer. cantando, né? O Coração propósito. cantando. Rapaz, e aí eu vou te contar depois de como eu vim me tornar advogado, de onde nasceu essa vontade de ser advogado. Belo dia, eu recém-formado, o telefone toca. Alô, poderia falar com o Dr. Bruno? Aí eu, pois não. Rapaz, era uma menina cujo pai, a cada mês que passava, vinha recebendo um valor menor na aposentadoria. Aí, caramba, Fernando, eu recém-formado, não tinha as especializações ainda, não era pós-graduado. Aquela velha história, né? Pode ver hoje o escritório, atendendo lá na DMC, porque eles deixavam eu usar o escritório. Deixavam eu usar o escritório, tá? Aí atendi o pessoal lá, senha do meu INSS, estudo do CNIS. Quando eu fui ver a aposentadoria de Jota, vou botar Jota, estava cancelada. E ele achando que era um empréstimo, era alguma coisa que estava causando esse desconto. Quando, na verdade, ele passou no tal do pente fino, e por ele já ter sido aposentado há mais de 10 anos, o que aconteceu? Deram 18 meses para ele se recompor, voltar a trabalhar, o que seja. E foi gradativamente diminuindo a aposentadoria dele. Ia cessar. Só que ele, deficiente visual, ele não tinha noção do que aconteceu. Meu Deus. E o que aconteceu? Ele passou pela essa revisão, foi para o posto do INSS, passou por uma perícia médica. No dia, teve uma confusão no posto. Ele falou que a doutora que o atendeu não atendeu da melhor maneira possível. E a doutora entendeu que ele tinha condições de voltar ao trabalho. Rapaz, esse rapaz não tinha condições de fazer os exames dele. Eu acho que eu nunca falei isso com ninguém. Eu fui lá, eu paguei para ele fazer o exame, porque eu precisava do exame de fundo de olho para comprovar que ele estava certo. Sim, sim. Entrei com ação judicial para ele. Consegui restabelecer o benefício dele da aposentadoria. E aí entra o plus, Fernando. Se ele era pessoa com deficiência. Eu lembrei isso agora eu falo que a podcast pedi, é aula. Pedi os 25%. Conseguiu. Então ele saiu daquele benefício que vinha retrocedendo, que ia chegar uma hora que ia ser zero, para ter um superior ainda com acréscimo dos 25%. E aí que eu te falo que o direito previdenciário me escolheu. Porque quando saiu a decisão, cara, você não tem noção do que é uma pessoa feliz. Entendeu? Fiquei feliz assim. Cara, foi fantástico. Foi uma coisa assim. Eu vi que eu tava no caminho certo. Né? Tava no lugar certo. Muitas das vezes, cara, mas você só tá fazendo direito previdenciário. É isso que eu gosto de fazer. É legal. Cara, o Fernando, é que eu tenho que dizer que tá compondo lá o nosso time. Eu tenho uma dívida com o Fernando que eu não tem não. Não sei te falar, porque esse cara, rapaz, no escritório não tinha ninguém da área do direito previdenciário. Eu sozinho. Caramba. Porque, não dá pra você dominar tudo. A área do direito previdenciário, né, Fernando? Ela é muito extensa. E você tem um compromisso com o seu cliente. Ali você tá mexendo com benefícios de natureza alimentar. Isso é muito sério. Era esse cidadão aí que eu pedia socorro. Não, mas a gente... entendeu? Se complementa, né? Não, com certeza. A gente se complementa. E... Eles ficam com ciúme lá no escritório, lá, que a gente... Nada, mas isso aqui também já me... mas aí também, assim, quem fez a junção dos dois? Sim. Quem alinhou as duas pessoas para poder fazer? Por isso que a foto dele tem mais destaque no site, né? Então, tô procurando aqui. Mas não é isso. Assim, porque assim, porque o Bruno, ele, conforme o Bruno falou, né? O Bruno, ele ainda tava meio assim, do que ele ia fazer. Ele tava indo para uma direção do que ele sempre gostou muito de estudar, mas ele também não gostava de ter aquele contato direto com o juiz. Ele não gostava ele achava muito engessado essa coisa de processo, essas coisas. Então o que eu falei? Bom, vai pro previdenciário, já se identificou aí, É aí que tu vai desenvolver tua carreira. E é mais ou menos aí que nasce eu já frequentando lá o escritório, um belo dia. Tinha parcerias, né?
Um belo dia, a gente conversando, e aí que, né, abre uma ressalva pro Dr. Daniel Abraão, nosso sócio, e porque a maioria dos casos do previdenciário que chegava na DMC passava para um colega de outro escritório. E a tendência, né? Sim. É ir não voltar. É ir não voltar. Até que um belo dia, eles sentaram comigo, Daniel, Brunão, ó, a partir de hoje, a pasta do direito previdenciário é sua. Eu ainda estava sem especialização, sem nada. É minha? Então é minha. Porque Vou falar que não. Já apaixonado, já vinha trabalhando com isso. Eu tenho um exemplo aqui da complicação que é, às vezes, o auxílio acidente. Muito bom falar disso. Então, esse caso do meu avô tramitou por tantos anos por conta de erros no processo. Primeiro que ele nasceu em Vassouras. E Vassouras é uma cidade do interior que não tinha justiça federal. Não tem, na verdade. Os processos hoje de justiça federal vão para a Barra do Piraí agora. Então, normalmente, no acidente de trabalho, que meu avô sofreu um acidente de trabalho, o que acontece? O processo é de competência da justiça comum. E aí segue na justiça comum. O do meu avô nasceu na justiça comum, direcionada à justiça federal, porque em Vassouras não tinha justiça federal. O INSS corretamente entrou com um agravo de instrumento. Hoje eu sei falar, na época eu não tinha nem noção do que era isso não. Entrou com um agravo de instrumento. Esse agravo de instrumento, Fernando, levou coisa de 10 anos para ser julgado. Cara, quando eu li o processo do meu avô, cara, dava vontade de chorar. Porque a pessoa esperando justiça e você não alcança a justiça porque a justiça às vezes é morosa. Ainda mais quando o processo é mal trabalhado. O processo não está na mão do especialista. Resumindo, processo 2 anos na Justiça Federal, 10 anos na Justiça Federal para a Justiça Federal entender que era de competência a Justiça Comum. Tramitou na Justiça Comum, veio a sentença, INSS recorreu e o processo findou-se. Entrando na execução, o que aconteceu? Faleceu. Não deu, infelizmente não viu justiça ser feita. Então, fica até um alerta aqui, né, Fernando? Acidente de trabalho, processo, vai tramitar na justiça comum. Não adianta você querer entrar com ação judicial na Justiça Federal, que se pudéssemos escolher, nós nem iríamos para a Justiça Estadual, né? Exatamente. Nós iríamos, ficaríamos na Federal, que é uma justiça mais especializada para analisar esse tipo de caso. Mais pergunta, meu amigo? Então, aqui, já que eu falei, né, que para ter alcance, a pessoa precisa se sentir identificada, né? Sobre a questão da isenção de imposto de renda, né? AIDS, alienação mental, cardiopatia grave, cegueira, contaminação por radiação, doença de Paget, não sei nem se é assim a pronúncia, me desculpe se eu estiver equivocado, doença de Parkinson, esclerose múltipla, espondiloartrose aquilosante, fibrose cística, hanseníase, nefropatia grave, hepatopatia grave, neoplasia maligna, paralisia irreversível e incapacitante, tuberculose ativa. Quantas pessoas não estão tendo o desconto do imposto de renda? Muitas. Com essas condições aqui. E não sabem que estão pagando indevidamente. E há quanto tempo não estão tendo esse desconto, né? Exatamente. E há quanto tempo? Imagina. Desculpa que a gente saiu do assunto, voltou aqui, que eu não podia deixar de passar. Tentar dar esse... Isso aqui é quase que uma pós-graduação, né? Eu já tô até querendo aqui já fazer um cursinho de... Vamos lá pra DMC. Vamos lá pra DMC, ó. DMC é uma família. É uma família e tá sempre de portas abertas para todo mundo. Com certeza. Sim. Exato. E
Falando um pouquinho da ADMC, cara, vocês podem explicar um pouquinho como é que funciona ali o ecossistema de vocês? Então tem o previdenciário, né? Sim. Falho a pronúncia. Não, tá correto. Tributário e quais são as outras vertentes, como é que funciona esse ecossistema. Lembrando que a gente vai ter alguns outros, já levantaram até uma bola aqui sobre o próximo episódio de vocês, que é mais voltado para a parte da reforma tributária. Então a galera aí que está estudando, a galera aí que é empresária, a galera aí que é até pessoa física também, porque às vezes o cara joga a parte da reforma só para o empresário, mas vocês já deixaram aqui bem claro que até a pessoa física ela vai precisar se atentar. Com certeza. Então como é que funciona hoje esse ecossistema de vocês, nível de atendimento e áreas? Eu falo, né? Então, lá na ADMC nós temos o previdenciário, né? Que é o Fernando e o Bruno, que tomam conta dessa pasta. Nós temos o doutor Daniel, que é o cara do trabalhista, né? Que faz essa área trabalhista. Nós temos o doutor Cláudio, que faz a área criminal junto com o doutor Fernando, que também é especialista na área criminal. Temos o doutor Heraldo, que cuida da área de direito bancário e consumidor. E temos 3 associados lá, né, que a gente não pode deixar de falar deles, que também são ótimos profissionais, dedicados, estudiosos. Tem um rapaz que chegou agora há pouco tempo com a gente, que ele está na área empresarial, né? O Pedro está fazendo a área empresarial. Tem o Dr. Wendel, que faz a área de direito do trabalho, faz alguma coisa de civil também. E tem o Raul, né? Que faz a área... tem o Thiago, né? Que faz a área também de... revisional, em geral, né? De juros abusivos, busca e apreensão de veículos. Ele visa impedir, né? Ou pelo menos dar justiça aí. Para que sejam os cálculos feitos corretamente. Para você, que ajuda, né, você não ter aquela restrição no seu bem, né, de busca e apreensão de carro, né, que a gente sabe que os juros hoje no Brasil são juros altos, e muitas das vezes a pessoa vai lá achando que dá para poder pagar o financiamento do carro, do imóvel, e ele consegue identificar ali no contrato algumas irregularidades para poder diminuir o valor das parcelas que o cliente, né, paga. Então, assim, a gente procurou, nesses anos que nós temos de ADMC, estar cercados de pessoas competentes, pessoas que são nossos amigos e pessoas que possam fazer com que o nome da ADMC ele possa crescer. Então, acho que o nosso maior propósito é esse, né? Um ecossistema multidisciplinar, né? Dentro do direito, muito top. Muito. Eu acho que eu já vi isso em algum lugar, acho que nós tem, de repente, tem um deve conceito bem... a gente parecido, né? Você pode ter certeza de uma coisa. Se você chegar lá na DMC falando assim, eu tive um problema de, sei lá, tô com um problema na área previdenciária, na área médica. Você pode ter certeza que depois que você sentar lá e conversar com a gente, você vai ter outra situação sua que você não enxergou e nós trouxemos a solução. A DMC nós tem. A DMC nós tem, é isso aí. A gente vive de parceria. A gente vive de parceria, é isso aí. E assim, a gente procurou fazer com que as coisas não saiam dali de dentro do escritório, entendeu? Então, assim, agora a gente está buscando novos horizontes, novos focos, atendendo empresários que precisam de algumas coisas. Tá aí, você chegou a comentar da reforma tributária, que já está aí, ela já está em andamento, ela já começou já a funcionar, mesmo que fosse com a CBS. Ano que vem, em 2027, ela começa com IBS, que vai englobar tanto o ISS, o ICMS, né? E agora a gente está com a CBS, que tem o PIS, COFINS. Então, assim, tudo isso a gente consegue oferecer lá para empresário, para empresas que precisam ter essa assessoria jurídica aí, que muitas das vezes não consegue se desviar, né, das coisas que estão acontecendo, que já estão em andamento e, infelizmente, só procura o advogado quando precisa. Eu já vou aproveitar esse momento para pedir a galera para se inscrever no canal, nos 2 canais, né? Conseguir dar o joinha e, óbvio, né, visitar o site, baixar o aplicativo. Precisou, nós tem a DMC. Correto? Corretíssimo. Eu acho
Pode falar. Não, corretíssimo. Isso aí. Seguir lá a gente também lá nas nossas redes sociais, né? Lá da EDMC, tanto da Nós Tem a DMC. A gente vai botar tudo no rodapé ali, a parte de Instagram de todo mundo. Acho que vai ser bem legal, né? Porque assim, cara, é um conteúdo bem legal, porque tanto o cara que tá estudando, quanto o cara que se formou, Sim. quanto o cara que nem é da área. Às vezes o cara, vê 3 vezes lá o Harvey Specter lá, não sei nem se esse é o nome dos caras lá, e podendo ver aqui agora um podcast do Brasil, na vida real, né? Casos da vida real, né? O Linho, que às vezes o colega que tá desanimado. Exato. Pegou lá a sua carteira da ordem, não tá advogando. Exato. Desestimulado, ó, vale a pena. E lá nós temos esse perfil, né? Sim. Chega um colega lá querendo, né, se inserir, né, no Sim. mercado, a gente incentiva, a gente ajuda de todas as formas, né, para que essa pessoa tenha a projeção que ela almeja também. Com certeza. Interessante. O que vocês enxergam hoje como um erro comum na área de você? Mais voltado para a parte previdenciária, né? Que acaba sendo um alvo que a gente está tratando aqui hoje. Não tirando da conversa o nosso ilustre Aldir, né? Óbvio. Sim. Mas como essa bola já levantou, acho bem interessante. Auxílio acidente. Vamos lá. Hoje aqui eu tô assistindo, hein, Lincoln? Já tem coisa, agora eu tô aqui só assistindo os profissionais. Eu só dou uma pitada assim, só dou uma espetada neles ali, só para poder inserir ali no conteúdo, só para poder estar ali dentro do conteúdo e da conversa. Eu tô com a língua machucada aqui, vou deixar vocês falar bastante agora. Eu tô aqui quase como convidado agora. Auxílio acidente, eu falo? Você quer Pode falar? falar, irmão. Maior erro, né? Todo mundo conhece o auxílio doença, que também mudou de nome, né? Para quem entende do assunto, não pensar que eu tô falando de uma forma errada. Também mudou o nome, mas para ficar bem claro aqui. Temos o auxílio doença, todo mundo conhece o auxílio doença. Temos a aposentadoria por invalidez, todo mundo conhece. Ambos já mudaram de nome, mas eu tô mantendo aqui para ficar mais fácil a compreensão. Mas poucas pessoas falam do auxílio acidente. Auxílio acidente é aquele benefício que a pessoa sofre um acidente e ela fica com alguma limitação, né? Ela pode ser leve, ela pode muitas vezes ser imperceptível. A pessoa a olho nu olha assim e não tá vendo, mas ela tem aquela limitação. E aí, o maior erro, respondendo a sua pergunta, a pessoa recebeu o auxílio doença, né, porque ela acidentária, porque ela sofreu um acidente e ficou um tempo ali recebendo o benefício do INSS. Quando acaba o prazo do benefício, o que a pessoa ela entende? Olha, já me recuperei, já posso voltar a trabalhar, e ela de fato volta a trabalhar. Só que ela deixa para trás o benefício auxílio acidente. Vamos lá. Cessou o benefício de auxílio doença. No dia seguinte, já pode começar o auxílio acidente. Agora, você imagina uma pessoa que sofreu um acidente há 10 anos e não sabe dessa informação. E aí ela chega, vai lá no escritório e fala assim: poxa, há 10 anos eu sofri um acidente e eu tô mancando, né? Depois desse acidente eu ando mancando. Bom, daí ele já me deu a informação. O fato gerador foi um acidente, ela ficou com sequela, né? Essa pessoa ficou com sequela, mas ela não está recebendo auxílio acidente. Aí eu te digo, dá pra gente receber os últimos 10 anos? Infelizmente não. Mas dá pra receber os últimos 5 anos. Nem tudo tem o retroativo, né? E esse benefício, ele é tão bom. Assim, bom era que a pessoa não sofresse o acidente. Com certeza. Mas já que sofreu, ele é tão bom que é o seguinte: você pode receber esse benefício até você se aposentar. Imagina você com 18 anos, seu primeiro trabalho, você sofre um acidente. E aí você fica com essa limitação, seja ela qual for, e acabou o auxílio doença. No dia seguinte você começa a receber o auxílio acidente. Até quando, Fernando? Até você se aposentar. Se você não se aposentar, até falecer. E só para abrir um parênteses, né, Fernando? Porque a gente, quando fala que o benefício é bom, é óbvio, a gente não queria que a pessoa estivesse com a sequela. O que acontece é o seguinte, que a partir da emenda 103 de 2019, a aposentadoria por invalidez, ela sofreu uma alteração muito grande, né? Hoje ela, a grosso modo, você quando se aposenta por invalidez, você vai receber 60%
do valor que você teria direito caso fosse se aposentar no formato normal. Por idade, tempo de contribuição, pontos, dependendo da regra de transição ali. Então, o que acontece? É o que o Dr. Fernando está falando. Você vai receber um benefício que normalmente é 50% do valor que você estava recebendo, né? Ali naquele momento do acidente. Só que você vai poder trabalhar. Não pode A aposentadoria por invalidez, negativo. Não pode trabalhar. Então você vai viver com aquela renda de 60%. E aí quando a gente fala melhor, é por isso. Porque é melhor você estar recebendo 50% e seguir a vida. Pode trabalhar. Trabalhar, estudar, se readaptar, né? Porque de repente você tá mancando, tá com... ou ficou com a visão monocular, de repente, por conta de um acidente. Mas você vai estudar, você vai se requalificar e ganhar um mercado de trabalho. A invalidez cessou. Olha esse diferencial. Se você recebe o BPC, né, o LOAS, você não pode trabalhar. Você vai perder o benefício. Se você recebe auxílio doença, você não pode trabalhar. Não pode trabalhar. Aposentadoria por invalidez, não pode trabalhar. Vai constar lá sua contribuição, o benefício vai ser cessado. E o auxílio acidente? Você pode trabalhar. Então, para aquela pessoa que... Vou pegar o exemplo dessa pessoa de 18 anos que está ali, jovem ainda. Ela, poxa, eu até poderia, de repente, conseguir um LOAS aqui, né? O BPC LOAS. Sim. Jovem, ficou com a deficiência, preenche os requisitos, de repente conseguiria o LOAS. Aí ia receber ali o valor integral do BPC LOAS, né? Um salário mínimo. Só que, ao mesmo tempo que daria para ela, de repente, receber um BPC... Eu estou falando do BPC LOAS, tem requisitos próprios. Se a pessoa tem direito a outros benefícios, ela não vai recorrer ao LOAS. Estou dando a título de exemplo aqui, porque é mais vantajoso você receber menos do INSS e poder trabalhar, se você tem disposição ainda, né? Porque você vai ter aquele valor ali e vai trabalhar. Ou seja, você vai receber, no final das contas, mais do que se você tivesse recebendo LOAS. Dependendo da função do cara, né? Tem mais. Exatamente. Tá? Então, as pessoas precisam saber que sofreu um acidente, ficou com alguma sequela, alguma limitação ali. Olha, procura um especialista. Sim. Vai no especialista. Vai no especialista porque você pode estar deixando de ganhar ao longo da sua vida muito dinheiro. Fernando, há pouco tempo pegamos uma aposentadoria. Rapaz, Lincoln. Por questão de 2 dias, conseguimos retroagir a aposentadoria da nossa cliente a 2022. Ela havia feito um pedido em 2022. Você tem noção do que é isso? Ela recebeu esses atrasados todos. Se tivesse passado o processo na mão num colega que não tem essa expertise... Tato, né? Ele ia pedir aposentadoria. Ela iria se aposentar. Mas olha quanto dinheiro ficaria na mesa. Sim. Entendeu? Então é muito importante a pessoa procurar um advogado especialista. Tem que ser da área. Isso é fundamental. E temos outros casos, né, Fernando? A questão da cardiopatia. Desculpa, eu disse. Pode falar, meu amigo. Hoje você é espectador. Você já veio, né? Aqui, Hoje eu tô de convidado também. Então, por favor. Cardiopatia, assim como outras doenças. O INSS, ele exige que você cumpra carência para ter acesso a determinados benefícios. Então, vamos lá. Vamos fazer uma analogia aqui. Você... Primeiro, o evento, né? O INSS é um seguro, tá? Então, vamos comparar um seguro que não seja o INSS. Você primeiro bate o carro e depois contrata o seguro, ou você primeiro contrata o seguro e depois vem o evento de bater o carro e por isso você vai receber. Todo mundo vai me dizer a resposta aqui, qual é? Traz para o INSS. É exatamente a mesma coisa. Você primeiro contrata o INSS, vamos dizer assim, tá? Não é técnico que fala isso, mas você primeiro começa a pagar o INSS, se torna segurado, para em seguida ocorrer o evento, né, que vai gerar ali o direito ao recebimento do benefício. Só que algumas doenças não exigem carência.
Algumas circunstâncias permitem que você pode estar no seu primeiro dia de trabalho, foi acometido daquela doença, diagnosticou que foi ali no primeiro dia de trabalho, no segundo, não importa, você vai ter direito a receber o benefício. E aí, como eu comecei a falar da cardiopatia, tem outras, tá? Teve uma vez que chegou lá no escritório um senhor com cardiopatia grave. E ele já tinha passado por outras pessoas que analisaram e tal, falou assim, o senhor não tem direito não, o senhor está com pouco tempo aqui de carteira assinada. Quando eu olhei, que eu vi que era cardiopatia, opa, calma aí. É a brecha da brecha. Sim. É ali que você pega ali pela perna, opa, calma aí. Não, o senhor tem direito sim. É aquilo. A gente não vai chegar... Eu já ganhei processo para minha mãe. E nem pra minha mãe eu falei que era causa ganha. Não, mãe, tem que ver. Com certeza. Tem que ver. Acho que a cobrança é até pior. Aí que não fala mesmo, né? A gente não fala pro cliente que a causa é ganha. Assim, as palavras elas são muito cuidadosas ali na hora de você passar o cenário pro seu cliente. Mas você consegue sim ele deixar ele mais animado, do tipo, poxa, já passei em outro escritório, me dispensaram, né? Então a gente fecha o contrato ali, passa o valor dos honorários, né? Tudo certinho ali. E nessa situação aí é caixa. Recentemente, Nico, chegou ao escritório uma cliente, pensão por morte. Mas nos procurou querendo hoje BPC. Essa senhora com inúmeras comorbidades, inúmeras. E a gente sempre faz essa análise com muita cautela. E mais uma vez, eu e o Fernando, a gente estudando ali, o que a gente verificou? Que lá em 2020, ela havia pedido uma pensão por morte. Cara, quando analisamos o processo administrativo, era um caso de uma união estável. Que normalmente a pensão por morte, quando chega, são geralmente esses casos, né? A pessoa não tem uma documentação que comprova a união, sim, o mesmo domicílio. E aí a gente estudando, quando a gente vê o mínimo de documento ali suficiente, a gente vai para cima. Se tiver 1% de chance, a gente 1% de chance, tamo lá. Lincoln, rapaz, eu analisei o processo administrativo, Fernando, e isso aqui é um caso de pensão por morte. Superamos essa questão, entrei em contato com a cliente, com a filha da cliente. A filha da cliente, doutor Bruno, a gente vai querer requerer o LOAS. A pensão a gente não vai conseguir, a gente já tentou. Minha filha, documentação que está aqui, se a gente consegue mais algum documento, a gente vai conseguir. E é onde eu acredito que a gente conseguiu. Na clínica da família. Porque o casal estava cadastrado na clínica da família. Como família, né? Exatamente. Como casal. O documento não veio do jeito que nós queríamos. Pedi para ela ir à clínica da família novamente. Ela, não, doutor, você tá dando muito trabalho. Não, a gente gosta de trabalho. Veio o dia da audiência. Em audiência, né, Fernando? Sentenciado, reconhecido o direito à pensão por morte. Só que a gente tá falando de um benefício que ela vai receber de agora até... Até a morte, né? Até o final dela, né? Até o final da vida dela. Não corre risco de cessar. Tem direito ao 13º salário. Exatamente. É direito. E é direito dela. E é direito. Olha, tanta coisa. E vai receber o retroativo dos últimos 5 anos. Quer ver mais um, Lincoln? Pensão por morte presumida. O Rio de Janeiro ele tem uma dinâmica que as pessoas desaparecem aqui. Você pega uma estrada qualquer, um assaltante entra no seu caminho. Rio de Janeiro acontece isso. E você desaparece. Acho que abre um buraco na estrada, some. Somem com você, né? Só que, vamos lá. Se é documento obrigatório para você requerer a pensão por morte, é a certidão de óbito. Mas você sumiu.
Não tem, aparentemente, um corpo, não tem o documento, né, naquele momento ali, para requerer a pensão por morte. Faz como? Bom, o caminho para reconhecer a morte daquela pessoa nessas circunstâncias, todo mundo sabe, né? Pelo menos muita gente sabe, que é buscar a justiça estadual ali, né? Para ter a morte presumida ali reconhecida. Só que isso pode levar mais de 2 anos, 3 anos, 4 anos. Enquanto isso, aquela criança lá, dependente, filho, filha, a esposa, as pessoas que têm direito a receber a pensão por morte, enquanto isso, elas vão viver de quê? Se era aquela pessoa ali que colocava dinheiro dentro de casa. Então, aí que está o erro, um dos erros, né? É a pessoa, ao invés de buscar a Justiça Federal, antes do INSS, né? O caminho que nós sabemos percorrer aqui, ela vai por esse da Justiça Estadual para primeiro reconhecer a morte presumida e depois ir lá pedir a pensão por morte. Não é assim, gente. Não é assim. E quando eu falo que o Rio de Janeiro tem essa dinâmica, é porque nós sabemos, tem as facções criminosas, tem as vias perigosíssimas aqui do Rio de Janeiro, a pessoa entra no teu carro, some com você, não te acham mais. Só que os seus direitos previdenciários, eles, no caso, os seus dependentes, né? Sim. Eles permanecem. Sobre isso aí. E é legal, né? Porque vocês deram bastante exemplos práticos da aplicação, né? O Bruno até chegou também a falar do avô dele, mas queria entender se... E aí até o próprio Aldir, se vocês têm algum exemplo a mais assim que vocês pegaram assim, que, cara, esse aqui tocou a minha vida, esse aqui vale a pena a gente passar aqui. A gente não precisa dar o nome, né? Mas um caso recente lá do escritório. Sim, eu ia falar assim o João, mas o João é muito comum aqui. Fala do José, né? Vamos falar do seu José, o seu Joaquim, né? Esse caso mexeu bastante com a gente lá. Não precisa, a gente nem combinou, mas você sabe qual caso eu tô falando. Claro que eu sei. Um dos requisitos, né, para conseguir o BPC Loas é a situação de extrema vulnerabilidade social ali. Só que, aí vai aqui, retoricamente aqui indago, né? E se naquele núcleo familiar uma pessoa tiver uma renda, e não só uma renda que supere a média nacional aí, a média das famílias nacionais. O que acontece? O governo vai olhar para você e falar assim, você tem renda aqui, eu não vou conceder o benefício para você não. Só que, é o que a gente sempre fala, cada caso é um caso. Essa família, né? Vou falar família porque foi uma transformação naquela família, a concessão desse benefício. Ela chegou lá no escritório no seguinte cenário. A gente não tem noção do que as famílias passam, né? Sim. Ela chegou com o seguinte cenário. A família composta por uma mãe, o pai e um filho. A mãe é típica. O filho já tem 18, 19 anos, por aí. Ele já é, né? Quase 2 metros de altura. Alto, bem grande ele, né? Forte. Sim. Só que ele é extremamente dependente. Muito dependente da mãe dele. Sim. Usa o cordãozinho de identificação, né? Sim. Enfim, tem um relatório escolar que comprova ali as limitações dele, né? Enfim. Então, vamos lá. A mãe, que não tem nenhuma comorbidade, não tem problema nenhum. O filho e o pai teve um AVC. Teve um AVC e a renda dessa família ela é proveniente do benefício que o pai que teve um AVC recebe. Só que esse benefício ele é um valor que, em tese, excede o que o governo considera ali como mínimo existencial. Excede bastante. Excede bastante. E percorremos as vias necessárias ali, passamos pelo INSS, né, que é obrigatório que você passe ali primeiro, o INSS negou, e fomos para o Poder Judiciário. No Poder Judiciário, sentença favorável. Precedente. O INSS, inconformado, recorreu. No último dia do prazo. Foi. Recorreu e aí, conversando lá com o Bruno, Bruno, vamos lá conversar lá com os desembargadores antes deles julgarem o caso, né? Sim. Vamos lá juntos lá. Aí, não conseguimos falar com o doutor naquele dia, mas falamos com a assessora dele. Sim. Dias depois, tá lá. A gente abre o processo, sentença mantida.
que eu tô querendo dizer com isso aqui? Às vezes as pessoas, elas ficam assim, não sei se é com vergonha, mas eu vou pedir um benefício, puxa, meu marido já recebe, ou sei lá, alguém aqui. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Os gastos que essa família tem, eles não são iguais aos gastos de outras famílias com a mesma composição familiar. Ela já estava recebendo a tutela, né, Fernando? Sim, conseguimos em tutela, é verdade. Então, eu lembro dela falando conosco que aquele valor que ela já estava recebendo antecipadamente já estava sendo direcionado todo ele para o filho. Terapia. Para tudo terapias. Assim, eu lembro que teve uma vez, ela conversando com a gente, ela falando que o mês que o filho deixava de fazer a terapia, isso influenciava a aprendizado. Era um passo à frente, processo. 3 para trás. Então, quando... Sim, eu digo que foi um baita Foi emblemático. caso. Foi. Não, e pior que é assim, né? É engraçado, porque você imagina, geralmente o homem é o provedor da casa. Sim. Né? Geralmente é assim, mas Eu tem ia- até uma divisão com a mulher em relação a isso, no formato das famílias de hoje, né? Mas, assim, nesse caso, ele sendo do jeito que vocês estão falando, parecia ser o provedor, e ela cuidava do filho que precisava de uma atenção Sim. especial, e ele tem um AVC. Falamos disso. Não, então, assim, é que vocês têm... Não, então... E um AVC, porque até então eles não precisavam. Porque ali eles conseguiam, né? A família conseguia se manter. Falamos disso. O fato da mulher que estava vivendo A vida duas do filho, pessoas. Ela não Abdicou da vida dela. em prol das pessoas que ela ama, né? Do núcleo Exatamente. familiar dela. Então, essa ajuda financeira vai poder devolver. Dignidade, é isso aí. Talvez ela possa Mínimo. tirar um dia para ela fazer uma unha, um cabelo. Exato. Ou um dia para não fazer nada. Nada. Descanso, Um dia né? pra ela, um dia pra Um ela. dia pra ela. Eu costumo falar que pra gente cuidar das pessoas que a gente ama, a gente tem que se cuidar também. Né? Porque senão a gente começa a ficar mais fraco com o passar dos anos. Sim. Né? Então a gente tem que ter saúde, sobretudo, para cuidar. E a vida que essa senhora estava levando estava Sim. muito complicada. Vamos partir agora para as considerações finais. Queria ressaltar, eu já estou até falando igual a vocês, a importância de vocês passarem como que as pessoas conseguem encontrar vocês, né? Óbvio que todo o ecossistema da Nós Tem precisou, Sim. Nós Tem ADMC lá, mas é bom também falar do ecossistema que vocês têm externo, a maneira, aonde que fica o escritório, né? Também pode estar Lincoln é passando. muito fácil. Não vou, eu quase não falei nada, né? Acho que eu falei mais no início. Vou deixar com eles dois, né, Lincoln é muito Pô, fácil. você nem deixou falar dos meus casos, né? Emblemáticos. Não, então... a gente- Não, mas vou ter pode que levar isso, não, né? Agora, mas eu vou voltar. A gente vai falar dos meus lembrando- casos emblemáticos. Lembrando que a gente tá em uma collab, né? Onde vocês vão dar sequência também ao de vocês, né? E vai me Sim. chamar como convidado. Ah, com certeza, certamente. Mas vou deixar eles falarem que hoje Fernando e o Bruno que são donos da mesa nesse exato Não, momento. compartilhamos. Com É muito certeza. fácil nos achar. Pode chegar de metrô, fica no Shopping Nova América, tá? Então tem a estação ali do metrô, já desce dentro do shopping. Nós fazemos atendimentos online também, isso aí não é um dificultador para quem está na Não. chamada contramão aí, Não. ou tem o seu horário aí limitado. Ônibus ali, próximo da Avenida Suburbana, né? Do Helder Câmara, né? Sim. Pô, mais antigos, Suburbana é pro mais antigo. Cara, entregou tua idade agora, hein? Na Automóvel Clube, né? Não. Avenida Automóvel Pastor Clube, Martin Luther King. Certo? E sobre até essa questão do acesso, o senhor que nós atendemos hoje, esquizofrenia e praticamente cego. Sim. Um atendimento de fato humanizado, porque o senhor que chegou lá estava muito debilitado hoje. Sim. Muito debilitado. E aquela situação ali, a gente tá quase caminhando para uma interdição. Desculpa, tô me estendendo um pouquinho. Tá quase caminhando para uma necessária interdição. Saiu dali com o contrato fechado,
Sim. Conseguimos atender ele ali, mesmo com as limitações dele, ele veio de longe também. Né? Enfim, é isso. É o fácil acesso. Se quiser nos achar... E pelas assim redes é fácil. sociais, entrando em contato conosco, a gente tem clientes em todo o Brasil. Assim, essa área de direito previdenciário, ela nos dá essa... Atendimento nacional. Né? Exatamente. E o processo querendo, eletrônico? né? E querendo, nós tem... Só colocar lá dentro da Nós Tem exatamente aquilo que estiver procurando, direito previdenciário, tributarista. Eu tô com a língua machucada até para falar o R, por isso que eu não tô deixando você falar, Aldi. Se eu for falar tributário, aí a língua enrola. E tem lá trabalhista, tem lá. A gente consegue dar consultoria, nós conseguimos evitar certo tipo de processo na consultoria. Família, né? Família, nós estamos... O time é forte. Agora eu vou te falar, eu fiquei curioso, cara. Agora eu quero escutar essa história aí que o Aldi tem, emblemática. Eu fiquei curioso. Agora você quer me ouvir? Todo mundo quer te ouvir, Aldi. Não pode encerrar sem esse momento agora do nosso mestre falando. Pô. Então, vamos lá. Só voltando um pouquinho atrás do que o Fernando e o Bruno falou, porque assim, às vezes é bom você ter o profissional, aquele cara que é especializado, né? Lá no escritório nós não temos aquele advogado bombril, né? Que faz tudo. Cada um é na sua área, cada um no seu quadrado. Chegou um processo lá para mim de uma empresa que estava sendo executada, né? Inclusive, o advogado que era o representante dessa empresa, ele entrou com os recursos errados, entrou com as petições erradas. Só para você entender, eu vou bem resumir aqui, porque o nosso horário está sendo estendido cada vez mais, né? Senão, se a gente contar dos nossos casos aqui, acho que a gente vai ficar aqui até amanhã, né? A execução era 212 mil, né? E na hora de fazer a defesa da empresa, infelizmente o colega, como não é especialista, ele fez de forma errada, entrou com o recurso errado. Chegou para mim esse caso, aí o rapaz falou assim, pô, doutor, o senhor vai conseguir? Eu falei, não vou, pô, tá errado. Tá errado. Por que estava errado? A empresa, ela estava no Simples Nacional, tá? No Simples Nacional a gente sabe que o recolhimento é numa guia única, que você recolhe, guia única. O que a empresa fez? Vem recolhendo normalmente uma guia única. A prefeitura, achando no seu direito dela estar, de não ter identificado que ela estava no Simples Nacional e recolhia em guia única, onde a Receita Federal, ela que é responsável de pagar o ISS, pagar o ICMS, pagar todos aqueles impostos que estão ali dentro do DAS, né, que é essa obrigação de que é responsabilidade da Receita Federal, a prefeitura falou, não, você está no lucro presumido, pô. Quero te cobrar o ISS, porque você é uma prestadora de serviço, senão você tem que me pagar o ISS. Mas só que eles já tinham pago na guia única. Aí eu entrei com a ação, saiu agora, tem 2 ou 3 meses, a sentença favorável, que a prefeitura estava cobrando errado. Que todos os valores que a empresa estava sendo executada tem que ser retirado. Só que, em contrapartida em relação a isso, uma das sócias da empresa teve um valor penhorado na conta dela de R$24 mil, que eu liberei agora. Então, quer dizer, quando você procura o profissional certo, o cara que vai especialista, que vai ler o processo, identificar aquela situação, quando você vai entrar com a defesa correta, o direito vem. E acontece muito, né? Muito. Agora, esse caso aí eu consegui entender cada vírgula do assunto, cara. Acho que se mais 2 horas de podcast aqui eu viro advogado. Ah, com certeza. Vai lá tomar um café com a gente. Vai lá, vai lá. Vai sim, Lincoln. Tá? Aqui a gente tem muitas histórias para contar, muitas vidas que nós conseguimos mudar, muitos direitos que nós trouxemos para aquelas pessoas que acharam que não ia ter direito e tiveram seu direito reconhecido. É isso que o advogado faz, é isso que a DMC faz. A gente tenta passar uma advocacia humanizada. Tá? E tenta fazer as coisas de forma correta. Porque assim, é o que o Fernando falou logo no início do nosso podcast, né? Da nossa conversa, na verdade. A gente sempre está estudando, a gente está sempre se aperfeiçoando. Né? E o Fernando até falou assim, pô, o Aldir vai ficar velho, vai ser aqueles velhos que vai sempre fazer um cursinho para se especializar, mas eu estou indo nessa linha também. Tá?
Então, assim, mais uma vez, quiser achar a DMC Advocacia, Shopping Nova América, Office 3000, Sala 801, 802, nós estamos lá Por para enquanto. atender da melhor forma. Por enquanto, porque a gente tá pensando em expandir. Pegar, mas deixa isso para outro momento. Por outro momento. Isso aí já é um papo para outro café. Com certeza. E é isso, galera. Considerações finais. Agora é aquele momento de mandar um abraço pra família, né? Que tá vendo. Pra mãe, né? Que não pode saber já que é causa ganha, mas é causa ganha. Não, que isso aí não é problema. Começa por você, Fernando. Vai lá. Não, bom, Lincoln, gostaria de agradecer mesmo, tá? De verdade, foi um bate-papo, fluiu. Eu tava até um pouco, a primeira vez que eu participo, né? Um pouco assim, e fui me soltando aqui. Então, desejo voltar, tá? Espero mais convites aí pra gente poder Tá em casa já, pô. bater um papo. É isso aí. Eu tenho que fazer uma consideração em relação à minha esposa, Raquel. Eu sofri um atentado em 2009, tive que parar de estudar, estava na faculdade. E voltei e ouvi muitos dizer que quem tranca a faculdade não volta. E ela estava ali ao meu lado, me dando todo apoio, toda a força. Em 2015 eu consegui retornar e hoje eu estou aqui, podendo participar, ajudar pessoas. Esse é o maior foco, entregar a justiça. Tá, Lincoln? Te agradeço, bate-papo foi ótimo. Tenho que agradecer também aos meus sócios, aos nossos associados. Pô, o time é muito bom. Eu sou muito grato a Deus por ter essas pessoas ao meu lado. Eu sei que eu não tô sozinho, tá? Te agradeço, um forte abraço, cara. Né? Chegou minha vez, né? Acho que todo mundo já conhece, né? É da casa. Já sou quase da casa, né? Acho que mais uma vez, acho que eu vou me tornar sócio. Não, quero agradecer mais uma vez, meu amigo, pela oportunidade, né? De me trazer aqui. Agradecer minha família, né? Porque acho que a nossa família é ela que está ali sempre nos ajudando, sempre na dificuldade. Né? E eu costumo dizer assim, o que eu estou construindo hoje, eu só estou aproveitando. Eu estou pavimentando coisas boas para minhas filhas. É isso que eu faço. Olha, eu acho que eu vou precisar fazer mais umas considerações aqui, senão eu vou apanhar. Você falou da sua esposa, você falou de uma forma mais genérica, então eu vou fazer aqui, tá? Rapidinho. Bom, nada é só pra mim. Tudo é pro coletivo, né? Pra minha família, pro bem-estar de todas as pessoas que fizeram com que eu chegasse, né, até aqui, que me apoiam para que eu vá mais longe ainda. Né? Então, deixar aqui um recado para as pessoas que eu mais amo, né? Minhas filhas, né? Minha esposa. Enfim, é isso aí. E apanhar, hein? Poxa. Exatamente. E é isso aí, galerinha. Se a gente encerra mais um episódio em collab com a ADMC Advocacia. E não esqueça, precisou, nós tem ADMC. Adeus. Isso aí. Um abraço. Um abraço.